Olá, bem-vindos ao canal Chester News. Eu vou falar sobre a mudança da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Bom, isso é um efeito, sim, tem um efeito simbólico muito grande. Os Estados Unidos fez isso, causou um bafafá no mundo internacional, na política internacional. Os árabes não gostaram, teve protesto grave palestino e a embaixada americana foi para Jerusalém. Por quê? Na solução da ONU, Jerusalém teria que ser uma capital internacional, vamos dizer assim, que foi o acordo internacional, que teria o Estado de Israel e o Estado palestino. E os palestinos gostariam de Jerusalém Oriental como capital de um futuro Estado palestino. Então, o Bolsonaro, fez uma antiga reivindicação dos judeus, dos israelitas. E quais, as implicações que isso podem ter? Bom, é uma notícia boa, saiu no G1 hoje, umas 4 horas atrás mais ou menos, que o Bolsonaro deu uma entrevista para um jornal israelense confirmando o que ele tinha prometido na campanha, de mudar a capital, a embaixada brasileira para Jerusalém. As implicações, o Brasil mostra que vai ser aliado de Israel, dos Estados Unidos, da Europa, mostra uma mudança grande na política internacional, o que eu acredito que vai ser benéfico para o Brasil. Né? Em questão, ele também falou que vai apoiar Israel na ONU, que eu acho que tem mais a ver com a população cristã do Brasil, de maioria cristã, católica e evangélica, que é a favor de Israel, já que os judeus e os cristãos eles estão na atualidade muito unidos por causa do Antigo e Novo Testamento. Os árabes seguem o Deus de Abraão também, mas por algum motivo na atualidade só os judeus e os cristãos estão mais unidos, porque nos Estados Unidos já é assim, que tem bastante cristãos e conservadores. O grande apoio dos Estados Unidos a Israel vem da população cristã, que eu acho que o Brasil ele é parecido com os Estados Unidos nessa questão de ter uma população conservadora e cristã. Então, a lógica de a esquerda anti-Israel, anti-sionismo, e anti-Israel não batia com o desejo da população, era mais uma coisa partidária de alguns esquerdistas que são contra Israel, contra os Estados Unidos, e a favor. Eu não vou julgar que cada um, tem uma opinião sobre isso. Uns são a favor de Israel, outros são contra, a favor dos palestinos, contra. O fato é que é uma mudança grande na nossa política externa. O Itamaraty recebia os palestinos, o Brasil tem embaixada de Palestina. O Bolsonaro falou que vai fechar essa embaixada dos palestinos, que a Palestina não é um estado ainda. E é uma questão bem delicada porque ela, causa assim. O que pode acontecer para o Brasil? Bom, desde ataques terroristas de retaliação, que eu acho que o Brasil não vive isso, não acho que seria uma coisa extrema, mas assim, se o Brasil tomar posições firmes, pode acontecer de coisas assim mais, porque o Canadá é um país que já vota com os Estados Unidos a favor de Israel. Então, assim, tem uma votação na ONU, vários, acho que tem mais de 30 países árabes que votam sempre contra Israel. Eles têm um lobby muito grande para condenar Israel, com a causa que eles acham justa, não vou julgar. Do ponto de vista deles, Israel é um invasor, ocidental no meio do Oriente Médio. Só que, não corresponde à realidade. O templo que Jesus fala, o Brasil é cristão, fala desse templo, não vai existir, era o templo dos judeus em Jerusalém. Os judeus têm uma ligação histórica com Jerusalém, com a Terra Santa, Na época das cruzadas, os judeus iam rezar no Muro das Lamentações. Então, assim, falar que os judeus não tem nada a ver com o Oriente Médio é uma ignorância histórica básica de quem não estudou, tá na Bíblia, que eles tiveram templos lá. Então, assim, eu acho Jerusalém, Israel, é uma realidade, é um país que, eu acho assim, foi um nascimento conturbado. Os árabes falaram que deram boas-vindas para os judeus, depois vários países invadiram Israel, para quem conhece a história de Israel. Então, assim,
Depois teve atentados de ambas as partes, atentados de extremistas de direita, continuam tendo protestos graves, né? Eu acho que a maior parte é incitada do lado dos palestinos, né? Que eles não aceitam, querem destruir Israel. Então, como é que você vai dialogar com uma pessoa que quer te destruir? Acho bem difícil, né? Uma situação complicada. Mas assim, isso é política, mas eu tenho uma visão religiosa da questão. Eu estou falando de política, mas não tem como falar da Terra Santa sem falar de religião. Tem uma coisa que eu acho que tem a ver com o fim dos tempos, com as profecias judaicas, cristãs e islâmicas. Eu falo isso no meu livro da Unicracia, porque nesses rumores de governo mundial tem a ver com a parte religiosa, profecias da Torá, né, o Antigo Testamento, cristãs, Novo Testamento e o Corão, que é o Último Testamento, vamos dizer assim, do Deus de Abraão. Eu acho que a confusão atual tem uma causa religiosa no meio, não está definido ainda. Para quem acredita nas profecias, viria um Messias, né, que os judeus acreditam que seria o verdadeiro Messias. Os cristãos acham que esse Messias seria um anticristo. Os árabes acham que esse Messias judeu seria um anticristo. E os cristãos achariam que seria Jesus voltando. Então, tanto os judeus quanto os cristãos islâmicos têm cada uma visão dessas profecias. Então, eu acho que essa guerra santa, até Estado Islâmico, tem a ver com as profecias das Escrituras. Então, eu acho que essa questão. Tá, o Trump tomou uma atitude que pode ajudar o terceiro templo a ser reconstruído. Os cristãos brasileiros e americanos, e os cristãos do mundo todo, eles esperam a reconstrução do terceiro templo, que é no Monte do Templo em Jerusalém também. Tem profecias que dizem que teriam três templos lá, um judeu, um cristão e um islâmico em cima do templo, que marcaria a união das religiões do Deus de Abraão. Então isso aí me envolve política, religião, os países movendo as embaixadas. Então, não é que todo mundo acredita em Deus, né? Eu respeito quem for meu inscrito e for ateu, mas essa parte religiosa ela influencia muito, né? Na pressão que o Trump teve para mudar, reconhecer Jerusalém como capital de Israel, tem implicações inclusive religiosas, né? Porque ficaria mais fácil, vamos dizer assim, para os judeus reconstruir o terceiro templo que eles querem no Monte do Templo. Então essa questão é bem complexa. Eu acho que se o Brasil tomar uma posição, os árabes vão fazer pressão no Brasil. Eu não digo terrorismo, que seria o extremo, mas assim, apoiar Israel politicamente não é fácil, mas nós temos que, se o país é majoritariamente cristão, nós temos que respeitar a vontade do povo, é o que o Bolsonaro está fazendo. Sendo aliado de Israel, reflete mais a vontade do povo. Mas eu acho que assim, a gente deve esperar aí que tenha uma pressão sobre o Brasil, porque o Brasil sempre foi neutro e um país tomando lado, o lado contrário acaba, né, não gostando. Então essa é minhas considerações que eu acho sobre esse assunto. Quem quiser comentar, fique à vontade. E bem-vindo ao canal Chester Mills. Se inscreva, compartilhe o vídeo. E é isso, um abraço.